Inteligência Artificial. Primeiro, salve o número 8469-1111 nos seus contatos. Depois, basta digitar no WhatsApp a empresa desejada. Em segundos, um robô virtual lhe enviará uma mensagem com o telefone. Anote o número 8469-1111. Nosso guia, 24 anos. Evoluindo como nunca para atender como sempre. Tchê, vou fazer um baita almoço pro meu pai e ainda garantir um cupomzinho da promoção. Colchão de fora bovino resfriado, pedaço quilo 17,90. Agulha bovina com osso resfriado, pedaço quilo 10,98. Peito de frango congelado quilo 6,98. Feijão preto caldo de ouro tipo 1 quilo 13,99. Melão espanhol, banana prata e maçã Fuji quilo 2,48. Aproveita, Tchê, acima de R$50 em compras, tu ganha um cupom. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. Olá, boa tarde, 12h32, 40 segundos. Está no ar o Jornal da Cidade, edição desta quarta-feira, hoje 7 de agosto de 2019. O tempo é parcialmente nublado na terceira capital farroupilha. Temperatura de 22 graus na Praça Oswaldo Aranha, umidade relativa do ar de 81%, pressão atmosférica em 1021 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no inverno. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Amanda Souza, da Somar Meteorologia, atualiza a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul. Quarta-feira de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul, ainda sob a influência de uma massa de ar mais seco que acaba inibindo a formação das instabilidades. O sol aparece entre poucas nuvens e, comparado aos últimos dias, a temperatura continua subindo. Isso por conta dos ventos que sopram do quadrante norte. Na tarde desta quarta-feira pode fazer até 27 graus em Porto Alegre, ainda com tempo firme. Mas atenção, destaque desta quarta-feira é o retorno da chuva nas áreas mais ao sul do estado. Isso por conta da aproximação de uma nova frente fria. Ainda serão pancadas rápidas, isoladas, principalmente no finalzinho do dia, ainda sem grande intensidade, mas que já mostra o que está por vir nesses próximos dias. Com a formação de novas áreas de instabilidades, que aliás darão origem a uma nova frente fria nos próximos dias, volta a chover em todo o Rio Grande do Sul durante a quinta-feira. Os maiores acumulados ainda ficam concentrados no sul do estado. Quer saber como o tempo e o clima influenciam na sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Amanda Souza. Está aí Amanda Souza atualizando a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul no decorrer desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. 12h34 com 54 segundos, hora oficial do Brasil. Confira o que vai ser notícia nessa edição. MDB realizou o Encontro Estadual da Juventude.
A audiência pública debate a situação do Parque Alegretense de Resíduos Sólidos. Coleta seletiva de lixo terá início nos próximos dias. Centro Empresarial realizou ontem a palestra do ano. Sindicato Rural de Manuel Viana está com a nova diretoria. Secretaria de Educação retoma o Citadino de Futsal. Estas notícias você acompanha na edição do Jornal da Cidade desta quarta-feira, 7 de agosto. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Informação com credibilidade. Estamos na 32ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 219 dias, faltam 146 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: onde não há amor, também não há coragem. Hoje é comemorado o Dia da Independência da Jamaica em 1962 na América Central e também Dia da República da Costa do Marfim em 1690. Estamos no inverno, a lua crescente 1021 hectopascais, a pressão atmosférica 81%, a umidade relativa do ar 22 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete oferece o Jornal da Cidade. Tchê, vou fazer um baita almoço pro meu pai e ainda garantir um cupomzinho da promoção. Colchão de fora bovino resfriado pedaço quilo 17,90. Agulha bovina com osso resfriado pedaço quilo 10,98. Peito de frango congelado quilo 6,98. Feijão preto caldo de ouro tipo 1 quilo 13,99. Melão espanhol, banana prata e maçã Fuji quilo 2,48. Aproveita, Tchê, acima de R$50 em compras, tu ganha um cupom. Circuito de palestras Conexão de Ideias com Rossandro Klingen, o escritor e psicólogo, vem a Alegrete para compartilhar suas experiências e conhecimentos. Dia 7 de agosto, no CTG Vaqueiros da Fronteira, às 19h30. Participe! Ingressos antecipados no Sesc, na Rua dos Andradas, 71, ou pelo site sesc-rrs.com.br/Conexão de Ideias. Realização Cindy Lojas e Fê Comércio. Com você, a gente faz a economia girar. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na Rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Na sua vinda a Porto Alegre, hospede-se no Hotel Continental Porto Alegre, em frente à rodoviária. Café da manhã cortesia e é servido a partir das 4h30 até as 10 horas. Informações, ligue 51 34 33 1900. Ferramentas das melhores marcas do mercado e melhores preços é na Ferragem Vasquevich. Variedade em ferros para serralherias, telhas aluzinco com até 12 metros, caixas d'água em fibra e polietileno, escadas em madeira e alumínio, portas e janelas de ferro, panelas em ferro fundido e variedade em fechaduras e puxadores. Ferragem Vasquevich, na Venâncio Aires 85, fone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Na sua Tia Alegrete AM 590 kHz, 5.000 watts de potência, levando informação para mais de 40 municípios do estado do Rio Grande do Sul. MDB realizou o Encontro Estadual da Juventude, onde estiveram presentes representações de diversas cidades. Gabriela Segaminazzi, do MDB local, esteve presente e relata como foi o encontro. O setor da juventude está bem movimentado. No último final de semana eu participei do Encontro Estadual da Juventude na cidade de Gramado. Foi o 12º encontro de inverno da juventude do MDB, onde estiveram mais de 400 jovens de 70 municípios diferentes do Rio Grande do Sul. Junto estava o presidente nacional da juventude do MDB. Durante o encontro estavam lideranças como Alceu Moreira, Fogaça, o governador José Ivo Sartori,
né, onde tiveram palestras também para os jovens, né, sobre a importância da participação voluntária. Tinha um exemplo dos bombeiros voluntários de Butiá. Teve uma palestra muito boa, né, sobre a questão da liderança, com o Dr. Roberto Argenta, que é o presidente da Calçados Beira Rio, né? Então, além de ser um evento político, foi um evento para chamar a atenção dos jovens da participação na sociedade, né? E isso foi muito importante. Os jovens lá muito entusiasmados, bem ativos, né? Então, são várias trocas de experiência para os jovens. Então, a juventude gosta muito hoje de reclamar nas redes sociais, não só a juventude, mas como todos. Mas eu acho que a participação na política é a oportunidade, né, de estarmos ocupando o espaço e não deixar que outras pessoas, né, ocupem e nos dê motivo de reclamar. 12 horas 41 minutos 10 segundos. Como secretária do Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi fez convite para a audiência pública que será realizada nesta sexta-feira, onde estará em pauta o Parque Alegretense de Resíduos Sólidos. Da parte da Secretaria do Meio Ambiente, né, nós estaremos na próxima sexta-feira, às 19 horas. Foi solicitado pela Câmara de Vereadores, né, uma audiência pública para tratar do Parque Alegretense de Resíduos Sólidos. Nós, como executivo, fomos questionados e estaremos lá apresentando a real situação do parque, como que nós iremos atuar daqui para frente, né? E então, a comunidade interessada no assunto pode participar na Câmara de Vereadores às 19 horas da próxima sexta-feira, dia 9, onde o Executivo Municipal vai estar lá, né, apresentando e também ouvindo quais são as propostas dos vereadores proponentes para que, né, a gente possa discutir junto com a comunidade no que trata do Parque Alegretense de Resíduos Sólidos. Segundo Gabriela Segabinazzi, a coleta seletiva deverá ter início nos próximos dias, onde as duas cooperativas que venceram a licitação estarão recebendo o material para início do trabalho. A coleta seletiva, nós já temos duas cooperativas habilitadas, conforme saiu no edital realizado no mês de junho. E agora, no próximo dia 15 de agosto, será realizada, conforme prevê no edital, no Salão Azul do Centro Administrativo, a audiência pública para a questão da divisão dos materiais, como que será, né? Porque são duas cooperativas para eles chegarem ao comum acordo. Mas, dentro dos próximos dias, as áreas de abrangência já estarão começando a receber a visita, né, do pessoal que vai trabalhar na divulgação. Então, a gente pede que a população fique alerta, porque neste mês estaremos implantando efetivamente a coleta seletiva e nas áreas de abrangência que nós já havíamos falado, que é o bairro Capão do Angico, toda a região central que vai, né, do que passa da ponte até a Avenida Assis Brasil, lá no final, né, onde até a Bento Manuel e depois até o centro administrativo. Então, a gente precisa dessa ajuda da população para que a coleta seletiva, né, que hoje os resíduos recicláveis, a gente sabe que há uma coleta, mas a gente precisa que seja mais efetiva, né, para que não só ajude o meio ambiente, mas também reduza a quantidade de resíduos a que vá ser descartado de forma incorreta. E daí isso, o resíduo reciclável, ele gera renda, né, emprego e renda a várias pessoas. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. 22 graus a temperatura, 12 horas 44 minutos 10 segundos. Centro Empresarial de Alegrete promoveu ontem mais uma edição da palestra do ano. Durante quase 2 horas, Daniel Miller prendeu a atenção de aproximadamente 400 pessoas. A nossa emissora, ele falou de como mudar a sua vida em 8 semanas. Eu sou um jornalista de formação e entre os 3 meios de comunicação, rádio é o meu preferido. Por que eu falo que dá para fazer isso em 8 semanas? Porque eu tenho um programa, um treinamento, que ele tem 8 semanas e nesse programa já tenho 15 mil pessoas que participaram. E eu coleciono casos de pessoas que em 8 semanas já fizeram isso. Por exemplo, o Juliano é um corretor de imóveis. Quando ele me conheceu, quando ele nos conheceu o método cada vez melhor, ele olhou e disse assim: Dani, adoraria, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, como é? Eu estou devendo. Hoje era mais ou menos julho, junho
e ele não tinha vendido um imóvel ainda, mais ou menos nessa época. Eu disse, Juliano, eu não sei o que você vai fazer, mas se você estiver no treinamento, você muda. E ele acertou com minha equipe lá, de ele pedalar uns pagamentos e tal, enfim. Ele veio no primeiro encontro e disse, Dani, o que eu faço? Eu digo, faça isso, faça isso. Então, o problema das pessoas é que elas estão cheias de ideias, mas um dos segredos é a ação. Então, em primeiro lugar, defina metas claras. Então, qual é a tua meta, Juliano? Olha, eu gostaria de vender um primeiro imóvel. De quanto, Juliano? Se eu vender um imóvel de $500 mil, tá bom. Na época, lá para ele, era o que ele queria. Então, ele definiu uma meta. Agora vem o segundo ponto. Como você vai buscar essa meta? Como? Estratégia. Então, tirando palavras complexas, vamos para o simples. Ele fez um funil. Quantas pessoas ele tinha que ligar, quantas propostas ele tinha que fazer, para quanto ele tinha que fechar. Tudo isso foi fazendo com que o Juliano, em 8 semanas, ele vendesse um imóvel de 2 milhões, não de 500 mil. E se eu te contar como é que ele fez, tu dá risada. Eu só disse para ele, eu quero todos os dias que tu tome um café com alguém. O problema de muitos vendedores é que esperam a coisa acontecer e não vão. E o Juliano foi um cara que foi lá e ligou, foi atrás, até que a mãe dele, um dia que ele não tinha ninguém levar, ele levou a mãe dele. E a mãe dele disse, tu tem que mostrar isso para Dona Alice. Dona Alice era cliente do imóvel de 2 milhões. Com 2 milhões, 3% de comissão, tu tem ideia de que ele pagou as metas, as dívidas e tudo mais. Esse é o caso. Tem o Moisés, que vendia 200 mil por mês, hoje ele vende mais de 2 milhões. Então ele consegue isso. Como? Deixando claro aonde estou, para onde eu vou, qual é a meta, qual é a estratégia, aí ação, ação, ação. Um outro ponto fundamental que os vendedores não fazem, eles falam e não perguntam. Qual é a ferramenta do jornalista? É a pergunta. Né? A entrevista jornalística é dada por uma pergunta. O vendedor, ele quer convencer te tonteando. Não. Descobre o que a pessoa quer. O que ela está querendo. O que e por quê. A hora que você descobre isso, você adquire o poder. 12 horas 47 minutos, 2 segundos. Daniel Miller falou da recessão que trouxe muitas dúvidas na área econômica, mas que o atual quadro demonstra que o Brasil deverá ser o país de vez com muitas possibilidades de crescimento. Essa é outra pergunta excelente, porque a recessão, ela é verdade, ela é real, ou seja, o que está acontecendo? Falta de confiança econômica, por causa da falta de confiança política. Como a gente vê uma instabilidade política, hoje, por exemplo, nós estamos vendo no dia de hoje uma certa discussão grave entre Estados Unidos e China. Então, quando a gente está vendo isso, o que aconteceu com o mercado chinês? As ações caíram, as ações do mundo inteiro caíram. Veja, algo que aconteceu entre Estados Unidos e China, claro, 2 players mundiais. Então, isso trouxe dúvida política, dúvida econômica. Então as pessoas ficam com medo, elas não gastam. É o que vem acontecendo há muitos anos no Brasil. É até além do tempo, nós não poderíamos estar tanto tempo em recessão. Tenho conversado com vários economistas, eles me dizem, o Brasil já está mais do que na hora. E eu te conto, hoje o Brasil é o país da vez. E uma das mensagens que eu gostaria de passar para os empresários é, fiquem atentos, porque muito em breve vai virar chave. Infelizmente, tem muita gente torcendo contra e agindo contra. Eu não estou falando politicamente. Dos 2 lados, 3 lados, dos lados que tu quiser. Gente fazendo pataquada, falando demais. Como eu faço no meu comércio para fazer isso? Muda a energia. Se eu ficar nessa energia de vamos esperar, aí eu espero. Aí eu morro cozido. Mas se eu mudar... Muda o quê, Daniel? Muda as prateleiras, muda de lugar, muda a vitrine. Sabe, faz alguma coisa. Vendas é energia. Quando você muda a sua fisiologia, você muda a sua energia. Então, se eu me mexer, eu mudo a minha energia, mudo a realidade. O que acontece é que eu estou num comércio, eu digo, apaga as luzes para nós economizar. Não mexe aqui, não mexe ali. Quer dizer, morre então. Ou seja, gente, o comércio precisa de energia. Tu passa na frente de uma vitrine, tá bonita, tá bacana, você compra. Quer que eu te diga mais? As pessoas estão querendo gastar. 12 horas 49 minutos, 14 segundos, 22 graus a temperatura. O tempo é parcialmente nublado nesta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. Esse é o Jornal da Cidade. Sindicato Rural de Manoel Viana está com nova diretoria. Assumiu a entidade Cirineu Albânio. Caio Nemites, que esteve à frente da entidade por 2 mandatos, avalia o trabalho realizado. Realmente hoje é para comunicar a troca que houve aqui na diretoria, para, enfim, a mensagem principal também que eu gostaria de deixar é um agradecimento muito especial à Rádio Alegrete,
né, e o teu trabalho e a Rádio Alegrete pela parceria que tivemos aí nesse tempo, nas duas gestões que estivemos à frente do Sindicato Rural de Manoel Viana. Vocês foram sempre uns parceiros muito importantes e leais. Então, nosso agradecimento aí, João, a essa convivência, essa parceria que tivemos nesse período aí, que foram 2 gestões de 3 anos, 6 anos à frente do Sindicato Rural de Manoel Viana. Falando um pouquinho sobre esse nosso período à frente do Sindicato Rural de Manoel Viana, também tenho que dizer que tivemos uma turma, uma diretoria, um grupo de pessoas que se enganjou e fez voluntariamente um trabalho sensacional. Então, agradecer meus companheiros de diretoria, meus amigos que puderam, nesse tempo, aí, nessas 2 gestões, puderam ajudar a transformar o Sindicato Rural da Manoel Viana e o seu parque num modelo, consolidar uma feira, uma exposição a nível regional, o que não é fácil hoje diante das situações todas econômicas que vivemos. 12 horas 50 minutos, 14 segundos. Caio Nemitz avaliou o mercado da soja, que tem influência direta da crise entre Estados Unidos e China. Apesar de toda a instabilidade, segundo Caio Nemitz, um país precisa do outro. Nós sabemos também que são 2 países que não deixarão de fazer negócio. Eles dependem um do outro, eles têm o maior volume de negócios do mundo entre os 2 países, são os maiores produtores e consumidores do mundo, então jamais deixarão de fazer negócio. Eu tenho certeza que essa guerra vai se ajeitando, eles vão se reorganizando, o mercado, os negócios, os empresários vão seguir negociando e a questão política daqui a um tempo se resolve. Enquanto isso, o mundo passa por essas altas e baixas, e é claro que nós já tivemos algumas opções no ano passado, quando houve essas trancadas, que o prêmio da soja para carregar no Brasil melhorou, e quando há essas dificuldades, o que acontece? O comprador chinês, a demanda chinesa se direciona para outros pontos do mundo, e principalmente a América do Sul, que é onde tem soja, além dos Estados Unidos. Então melhora os preços dos portos na América do Sul, sempre que essa guerra se aumenta, né? Então há uma certa melhoria dos prêmios nossos agora, o que possibilitou aí nos últimos dias uma melhora de preço, 2, 3, 4, até R$4 por saco, e hoje chegando aí a preços nível de produtor, 71, 72, R$73 o saco. 12 horas e 53 minutos, 12 segundos. Esse é o Jornal da Cidade na sua Alegrete AM, edição desta quarta-feira, 7 de agosto de 2019. 22 graus de temperatura, 81% a umidade relativa do ar, 1021 hectopascais. É a pressão atmosférica. Estamos na 32ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 219 dias, faltam 146 para o fim do ano. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Você sabe o que é uso capião extrajudicial? A doutora Aline Blasquenzi explica o que é e como as pessoas podem usar desse benefício para regularizar seu imóvel. Hoje o nosso assunto é sobre o uso capião extrajudicial. Esse Instituto do Uso Capião entrou em vigor com um novo Código de Processo Civil de 2015. Mas mesmo assim ele ainda é tratado como novo, em razão de ter levado algum tempo para ser regulamentado, para realmente acontecer de forma na prática. Essa forma extrajudicial de uso capião veio justamente para desburocratizar, para encorajar as pessoas a procurar regularizar seus imóveis. Porque o que acontecia? O pessoal que tem a posse do imóvel e não tem a propriedade, não tem o imóvel registrado em seu nome, quando tratava de fazer uso capião, que realmente o uso capião judicial, que é aquele feito lá no fórum,
que passa pelo crivo do juiz, passa por audiência, depende de testemunhas, de muitos meios de prova, ele leva no mínimo de 3 anos para mais. O pessoal o cliente acabava ficando sem coragem de fazer, né, sem ânimo de entrar com essa ação e levar todo esse tempo atrás de notícias da sua ação, do andamento do seu processo. Então, essa forma extrajudicial realmente veio encorajar as pessoas. O que a gente vê hoje no escritório, nos escritórios, de forma prática, é que as pessoas estão buscando regularizar os seus imóveis através desse uso capião extrajudicial, claro que cumprindo os requisitos que a lei estabelece, justamente por ser uma forma mais prática e muito mais rápida. Aline Blasquezzi falou sobre a regularização do imóvel que agrega valor ao seu proprietário, pois dentre muitas vantagens está inclusive o uso do mesmo como garantia bancária. Um imóvel registrado, um imóvel regular, juridicamente falando, ele agrega valor jurídico, ele pode ser dado em garantia num banco, por exemplo, o que via de regra um imóvel do qual a pessoa é somente possuidora não pode ser fornecido como garantia bancária, por exemplo. Ou somente regularizar, tem casos que as pessoas simplesmente buscam regularizar o imóvel para deixar pronto para os herdeiros, porque fazia muitos anos que o imóvel estava na situação de posse, na situação irregular, e agora a pessoa está com essa coragem de aproveitar essa forma extrajudicial e realmente regularizar o imóvel. Então, vale bastante a pena procurar assistência jurídica e regularizar o seu imóvel através dessa forma extrajudicial que veio realmente para desburocratizar, para desavagar o poder judiciário realmente, e é uma forma que não passa pelo fórum, não passa pelo juiz, só passa pelo advogado, pelo tabelionato e finalmente pelo registro de imóveis. 12h57, 40 segundos, 22 graus de temperatura na Praça Aranha. Este é o Jornal da Cidade na sua Telegrete AM, canal 590. Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer retoma o Citadino de Futsal após um período paralisado devido às cheias do Rio Ibirapuitã. Roger Severo dá mais detalhes da competição e também do Jergues. Passado as atividades que transcorreram do 39º FIPAM, a Secretaria agora se volta às atenções das competições que vinham sendo realizadas durante o ano. Em segunda-feira, nós tivemos a 22ª rodada do Citadino Futsal, e para nós um motivo de muito orgulho, através do decreto 302 do prefeito Márcio Amaral, que instituiu primeira divisão, segunda divisão, e a novidade sempre foi o tempo livre, né? O tempo oficial, os 20 minutos. Então, isso é uma avaliação extremamente positiva, apesar de árdua para a organização do evento, a extensão dos meses para que possa ser retomado o futebol salão, mas são mais de 400 atletas sendo beneficiados na cidade do Alegrete e jogadores de fora. Tivemos, João, na segunda-feira, a 22ª rodada com o Cerquene de 2, Casalé de 2, esse jogo da segundona, e na primeirona, Boca Júnior 6, Ser Atlas A 3. Então já estão definindo a pontuação e as equipes buscam aí a vaga nas quartas de final. E depois tudo é eliminatório. Por isso hoje vamos ter 2 jogos, R$3 ingresso. Lembrando que eu quero mandar um grande abraço sempre ao Sesc, a Ivanelli, que está porteando conosco, né? Também a Patrícia, a Cláudia, a gerente, toda a equipe de trabalho tem sido fundamental para esse sucesso do Citadino. Então vamos ter hoje, a partir das 20 horas, né, nós sempre 2 jogos intercalados, primeira e segunda divisão. Às 20 horas, Ponte 10 Lancheirinho enfrenta Lázio, esse jogo pela primeirona, e logo após segundona, União Society e Garupa.
12 horas 59 minutos 40 segundos. Com relação ao EFIPAM, Roger Severo agradeceu a equipe de trabalho da Prefeitura que realizou um trabalho intenso antes e durante a competição para dar condições ao estádio Farroupilha. Eu gostaria de agradecer e mandar um grande abraço ao engenheiro civil William Severo, da Secretaria de Infraestrutura. De uma forma muito especial, o Jefferson da Rosa e o Admorvan, pela CECEL. Um abraço muito especial a todos os servidores da infraestrutura, da Secretaria de Agricultura, também da Segurança Pública, da Saúde, João, que foram fundamentais. Nós tivemos durante aquele transcorrer, João, dos 25 dias, incansável, a Márcia dizia, e a Rádio Alegrete acompanhou, a imprensa acompanhou toda a nossa